Deus parasse hoje de te dar tudo aquilo que você pede, você continuaria buscando? Você continuaria amando Ele da mesma forma? Se a oração que você tanto pede demorasse muito para ser respondida, se o relacionamento não viesse, se o trabalho não viesse, se aquela porta que você tanto quer fosse fechada ou demorasse muito para ser aberta, você continuaria amando Ele? Você continuaria indo na igreja, lendo a Bíblia, orando? Você continuaria amando Deus? Porque muitas vezes, sem perceber, nós começamos a buscar muito mais aquilo que Deus pode nos dar do que o próprio Deus. Às vezes a gente só fica focado em pedir. Eu quero aquela casa, eu quero aquele trabalho, eu quero que a minha oração seja respondida, eu quero que a cura venha no tempo que eu quero e não tem problema nenhum em pedir. Deus é nosso Pai, nós podemos colocar todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades. Porém, nós temos que tomar cuidado quando o nosso relacionamento com Deus só funciona quando nós pedimos algo para Ele. Por isso, agora eu quero te fazer uma pergunta e essa pergunta é para mim também. Nós estamos querendo somente aquilo que Deus pode nos dar ou nós estamos buscando de fato Deus, a presença de Deus? E muitas vezes também, quando a gente pede algo, sei lá, nas nossas orações, Deus, por favor, me dá aquele trabalho, me dá aquela provisão. Jesus vem, Jesus nos dá isso que nós tanto pedimos em oração, e porque nós já conseguimos o que nós queríamos, muitas vezes a gente acaba se afastando um pouquinho de Deus. Lê menos a Bíblia, ora menos, vai menos na igreja, vai na igreja quando dá. Por quê? Porque nós já conseguimos aquilo que nós queríamos. Então a gente sempre tem que ter essa autorreflexão. E como eu falei, não é só para vocês essa autorreflexão, é para mim também. Que quando a gente for buscar a Deus, primeiramente, a gente tem que agradecer, a gente tem que pedir sim, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que nós estamos precisando. Deus sabe do nosso presente, do nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, sim, a gente pode nas nossas orações desabafar, pedir, né? Mas sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, buscar a Deus pela sua intimidade, pela sua presença e não só pedir, 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 pedir. E quando a gente pede e a gente recebe, a gente tem que continuar na presença de Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por ter respondido a minha oração, toda a honra e toda a glória ao Senhor, e não depois que a gente consegue, não depois que Deus responde a nossa oração, a gente se afastar dele. Deus não pode ser somente o nosso plano de emergência. O que isso significa? Como eu estava falando antes, quando nós temos um problema muito grande, quando tem algo de muito errado, somente nesse momento nós buscamos a Deus. Quando está indo tudo bem, é muito fácil a gente dizer, Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas. Quando está indo tudo 100%. Mas, e quando as coisas não estão indo bem? Deus continua sendo bom. Se a porta ainda não se abriu, se o trabalho não veio, se o relacionamento dos sonhos ainda não veio, se a casa não veio, se o que você tanto quer ainda não veio, Deus continua sendo Deus, porque Ele sabe de todas as coisas na nossa vida. Então Deus não pode ser o nosso plano de emergência, que nós buscamos Ele somente quando precisamos de algo. Não, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que estar na presença de Deus em todas as fases da nossa vida. Quando tá bom, a gente tá orando, a gente tá agradecendo. Quando tá ruim, a gente tá orando, a gente tá agradecendo, porque a gente tem que também, indiferente do dia, agradecer a Deus, porque Deus sempre continua sendo Deus. Mesmo que nós não entenda, Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe do seu futuro. Deus tem planos muito maiores do que você pode imaginar. Ele sabe de tudo na tua vida. Então, se ainda não veio o que você tanto está pedindo, pensa que Deus é Deus, Ele continua sendo Deus para sempre, Ele é justo, Ele nunca erra, e na hora certa as coisas vão acontecer, mas é no tempo dele, porque Ele sabe de todas as coisas. E talvez eu quero que você faça uma autorreflexão, e eu vou fazer uma autorreflexão para mim também. Será que as nossas últimas orações estão sendo de mais pedidos
ou mais agradecimento, ou que nós estamos pedindo para conhecer mais a Deus, ter mais sabedoria, discernimento, a gente conhecer mais Ele? Ou será que nós estamos pedindo mais? Me dá, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Por quê? Porque a gente tem que parar de pedir tanto, em primeiro lugar, como eu falei, agradecer e conhecer mais Deus, ter mais intimidade com Ele, ler a Bíblia mais, saber de Deus mais, saber de Jesus mais, buscar saber mais sobre Deus, sobre Jesus, em vez de só ficar pedindo. Porque se o nosso relacionamento com Deus está muito mais sobre pedir, muito mais do que, de fato, só tá pedindo, e simplesmente a gente está esquecendo de agradecer, está esquecendo de buscar a Deus, de ler a palavra, já tem algo de errado aí. Porque, como eu falei, Deus, ele sempre vai ser Deus, ele sabe de todas as coisas para a nossa vida. Tem que fazer essa autorreflexão sempre. Será que nós estamos pedindo mais ou estamos agradecendo mais? A maior bênção que nós podemos ter não é aquilo que Deus nos dá, é simplesmente a presença dele. E isso, nas minhas orações, eu sempre falo: Deus pode me tirar tudo, mas nunca me tira a sua presença, nunca me tira essa paz. Porque nada no mundo vale mais do que a presença de Deus. A gente pode pedir para Deus uma casa, uma mansão, um carro, mais prosperidade, um trabalho muito bom, né? Mas e se nós não tiver a presença de Deus? O que vale isso? O que vale nós estar morando numa mansão, ter um carrão, mas nós não termos a presença de Deus? A gente sente um vazio muito grande. Quantas pessoas hoje a gente vê que tem tudo que elas querem, mas elas ainda sentem um vazio. E esse vazio só é preenchido com a presença de Deus, só é preenchido com a paz, com o Espírito Santo de Deus que excede todo entendimento. Hoje eu falo isso sempre pro meu marido, né? Às vezes nós estamos passando por alguns problemas, a gente tá ali preocupado, às vezes muitas vezes ansioso, mas ao mesmo tempo a gente sente uma paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue explicar. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo. Então, a presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. A presença de Deus é a maior bênção, é a maior coisa que nós podemos ter na nossa vida. Então, se hoje você está buscando a Deus, querendo e só pedindo, deixa que Deus transborde, deixa que essa paz de Deus, as suas orações hoje, não peça a Deus: eu quero mais dinheiro, eu quero mais prosperidade, eu quero um trabalho que ganhe. Não. Peça: Deus, o que eu mais quero é a sua presença. Busque a Deus em primeiro lugar, mas é isso que nós temos que entender. Sempre buscar a Deus em primeiro lugar, ter intimidade, querer cada vez mais a presença de Deus, e o resto das coisas vão ser acrescentadas. A gente não pode tentar inverter essa ordem. A gente não pode colocar como prioridade hoje bens materiais, algo nesse sentido. Não, é Deus em primeiro lugar, que o resto das coisas vão ser acrescentadas no tempo dele e se for a vontade dele. Mas Deus só tem planos para nós bons, planos extraordinários. Ele sempre vai querer o melhor para a sua vida, mas busque a Ele em primeiro lugar, sempre. E para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje Deus não te desse mais nada, tudo que Ele já fez por você seria suficiente? Você continuaria amando Ele? E talvez essa pergunta pode te incomodar um pouquinho. E muitas vezes a gente tem que se sentir confrontado, porque é assim que nós mudamos. Às vezes nós temos que reorganizar algumas coisas da nossa vida. Então, como eu falei antes, nas nossas próximas orações, a gente não fique só pedindo. O que nós temos que fazer é: obrigada a Deus por tudo que eu tenho hoje. E a única coisa que eu tenho para pedir para o Senhor é: eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero ter mais sabedoria, mais discernimento, que os nossos pedidos a partir de hoje sejam esses:
A gente pode sim, como eu falei, relembrando, né, colocar os nossos pedidos, colocar as nossas necessidades, mas não em primeiro lugar. Antes de nós pedirmos coisas materiais, então, que a gente peça a presença, que nós peça a intimidade com Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, então, eu quero que, se possível, você escreva aqui nos comentários: Deus, eu quero mais a sua presença do que as suas bênçãos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Já curte, já compartilha, já se inscreve no canal e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.